Boa tarde, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje o Fala Doutor dessa semana ele é voltado especificamente para as mulheres, né? Nós vamos abordar um tema que é muito comum, aí todas as mulheres do mundo vão passar por esse processo. É uma queixa muito comum aqui no consultório, né? Porque tem um impacto muito significativo na qualidade de vida das mulheres. Hoje nós vamos falar sobre menopausa, certo? O que é menopausa? A menopausa ela é um processo que é fisiológico, ou seja, natural do envelhecimento do organismo feminino. Então todas as mulheres vão passar por esse processo, vão passar por esse período. Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Ginecologia, nós temos em torno aí de 18 milhões de mulheres passando pela menopausa. E isso não é nada preocupante porque é um processo fisiológico. O grande problema são os sintomas, né? O que impacta a menopausa no organismo feminino. Esse é o grande problema. A menopausa, por definição, ela consiste na perda da capacidade reprodutiva da mulher, ou seja, a incapacidade de gerar filhos, que acontece naturalmente com o envelhecimento. Então é de se esperar que isso aconteça, né? Isso coincide exatamente com a última menstruação feminina. Mas por que isso acontece? É o seguinte, a mulher quando nasce, ela já nasce, né, nos seus ovários com estruturas previamente formadas chamadas de folículos. É o que a gente popularmente conhece como óvulo. Então a mulher nasce já com todas essas estruturas formadas, né? Todos os meses durante a menstruação, ela libera um óvulo desse. Até aí tudo bem. Isso é o que dá a capacidade reprodutiva da mulher. Isso é o que dá a ela a capacidade de gerar um filho. Qual é o grande problema? É que a partir do nascimento, nenhum novo óvulo desse é formado nos ovários. Ou seja, ela nasce com a quantidade limitada, já definida de óvulos. Então é fácil de perceber que se nenhum novo óvulo desse é produzido durante a vida e se todos os meses ela libera um óvulo desse durante a menstruação, vai chegar um momento em que essa quantidade vai se acabar. Se o ovário vai, digamos assim, não tem mais óvulo para ser liberado. E é exatamente isso que é a menopausa. Ou seja, quando não se tem mais óvulo para ser liberado, consequentemente a mulher não vai conseguir engravidar, consequentemente também não vai menstruar. Quando ela acontece antes dos 40 anos de idade, nós chamamos de menopausa precoce. Isso pode ser fisiológico, né? Ou pode ser induzido, por exemplo, por cirurgias, como a retirada do ovário, uso de medicações, certo? E quando ela acontece acima dos 55 anos, ou seja, mulheres que menstruam até 55 anos e depois entram na menopausa, nós chamamos de menopausa tardia, né? Isso tem relação direta também com o início da menstruação da mulher, ou seja, aquela primeira menstruação, quando a mulher ainda é uma adolescente lá. Quanto mais cedo ela inicia a menstruação, mais cedo ela também entrará na menopausa. Normalmente é isso que acontece. Então, se a mulher inicia a menstruação mais tarde, mais tarde também ela entrará na menopausa. Normalmente é assim que se dá. Não é uma verdade absoluta, mas normalmente é assim que acontece. Normalmente, os sintomas da menopausa, né, os primeiros sinais clínicos da menopausa, eles iniciam antes mesmo da mulher de fato deixar de menstruar. Pode ser 1 ano até 2 anos antes, é um período que a gente chama de climatério. Inclusive são onde esses sintomas são mais intensos. Entre os mais comuns nós temos: a mulher queixa frequentemente de redução do desejo sexual, né? Então perde a capacidade de manter relação com seu parceiro, ressecamento vaginal, a vagina fica de fato mais ressecada, perde aquela lubrificação natural. A mulher queixa também de cabelos e unhas mais fracos, mais quebradiços, algumas ganham peso com mais facilidade, né? E o principal sintoma, que é o que mais comumente aparece pra gente, que elas se queixam
queixam com mais frequência é o fogacho. O que é isso? São aquelas ondas de calor, aquele calor intenso que a mulher vai sentir aí ao decorrer do dia e que não tem motivo aparente. Então esses são os sintomas mais comuns do climatério, são aqueles sintomas que normalmente antecedem a menopausa. E tem outro também que é muito comum, que são as variações da menstruação. Aquela menstruação que vem um mês, pula 2 meses, vem de novo, pula mais 3 meses, também já indica pra gente que o seu organismo começa a declinar, a produção de hormônio começa a caminhar para o período de menopausa. Uma vez estabelecida essa menopausa, essa perda da capacidade de produção hormonal, nós temos uma correlação muito grande com menopausa e osteoporose, de maneira que essa relação é tão intensa que todas as mulheres que estão há muito tempo na menopausa, 10, 12 anos aí, e que não receberam terapia de reposição hormonal, devem ser investigadas para osteoporose, porque há uma relação direta entre o declínio na produção desses hormônios, a menopausa de fato, e a redução do cálcio nos ossos. Então, mulheres com muito tempo de menopausa tendem a desenvolver osteoporose se não forem previamente acompanhadas e tratadas. Você está apresentando os sintomas, chega com o seu médico, como é que ele vai dar o diagnóstico de osteoporose? Na verdade, ele vai reunir esses sinais clínicos, que são essas queixas que a gente acabou de dizer, com alguns exames. Por exemplo, a dosagem de hormônio, a dosagem sanguínea de hormônio do estrógeno e da progesterona, diz pra gente que a quantidade de hormônio está declinando, isso associado aos sintomas, e alguns exames de imagem, por exemplo, o ultrassom, que pode ser solicitado, que vai apresentar algumas variações como a redução do tamanho do ovário, redução da camada do endométrio, que é uma camada que nós temos, que a mulher tem no interior do útero, e esses 3 fatores aí podem dizer pra gente que a mulher está de fato entrando na menopausa. Então foi feito o diagnóstico de menopausa, o que fazer a partir de então? Existe tratamento. Tratamentos são para minimizar esses sintomas, minimizar o impacto dessa menopausa na qualidade de vida da mulher. O mais comum é se indicar a terapia de reposição hormonal. O que é isso? É você oferecer para o teu organismo aquilo que ele deixou de produzir, que são os hormônios. Mas aqui cabe uma ressalva, porque nem toda mulher na menopausa vai ser candidata à terapia de reposição hormonal. Por isso, essa terapia deve ser indicada e acompanhada pelo médico, porque ele vai saber avaliar os riscos e os benefícios dessa terapia, tá? Mas assim, tem mais outras duas coisas que podem ser feitas para a mulher na menopausa. É a atividade física. A atividade física ela tem um impacto significativo, por exemplo, na proteção do osso. Impede que a mulher, durante a menopausa, desenvolva osteoporose. E a outra é melhora na alimentação. Tem alguns alimentos que sabidamente melhoram os sintomas da menopausa. Entre eles a soja, a proteína de soja, aquela que a gente encontra em supermercado, aquela substância, aquela proteína, ela tem a capacidade de reduzir, sobretudo, as variações de humor que a mulher apresenta e essas variações de temperatura, essas ondas de calor que normalmente acontecem. Certo, pessoal? Esse foi o recado de hoje. Se você em casa aí se identifica com algum desses sintomas, procure teu médico, fale desses sintomas, ele vai começar essa investigação e fazer o tratamento da melhor maneira possível, tá bom? Esse foi o recado de hoje, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima terça-feira, mais um quadro Fala Doutor. Na próxima terça-feira, mais um quadro Fala Doutor.